Oi pessoal, aqui é o Newton da CPA. Vamos dar sequência aos vídeos a respeito da reforma tributária. Nós estamos falando a respeito das propostas que nós temos aí de emenda constitucional e mais especificamente agora nós estamos falando de uma proposta de uma PEC que está tramitando no Senado Federal, a famosa PEC 110. A grande diferença entre as duas propostas de emenda constitucional é que a PEC 45 que está na Câmara, ela só faz uma coisa. Ela só trata do imposto dos tributos sobre consumo, mais especificamente sobre o IBS, que na realidade é o IVA brasileiro. Isto é que faz o texto completo da PEC número 45. Agora, a PEC 110, aquela que roda hoje no Senado, ela é bem diferente. Por quê? Porque ela é mais extensa, apesar que essa história do imposto sobre consumo, do IBS, o tratamento é idêntico, não há nenhuma diferença entre o IBS da PEC 45 e o IBS da PEC 110, é o mesmo. Só que a PEC 110 vai mais além, né? Como nós temos dito anteriormente. Né? A PEC 110 ela fala de TCMD, né? Ela fala de outros tributos, já conversamos anteriormente sobre isso, tal, né? E neste vídeo aqui, nós vamos tratar exatamente de um tema que não é tratado na PEC 45. Isto que nós conversamos hoje só está na PEC 110. Por quê? Porque os elaboradores da proposta, basicamente o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, ele acresceu alguns dados no projeto original. Eu reconheço que no projeto original do Rauli, ele tratava, tal como a PEC 45 tratava do imposto sobre consumo, do IBS. Aí, à medida que o tempo foi passando, o deputado se espalhou aí pelo Brasil inteiro, conversou com todo mundo, e ele foi acrescendo alguns pontos aqui, alguns pontos ali, né? De uma forma que a PEC 102, eu reconheço, ficou um pouco diferente da PEC 45. Muito bem, um dos pontos que está na PEC 110 e que não está na PEC 45 é o IPVA. Bom, o IPVA a gente conhece, né? É o imposto que a gente paga nos nossos automóveis, nas motos, etc. Né? O imposto da propriedade sobre veículos automotores. Muito bem, existe uma proposta de mudança só na PEC 110 para que haja alguma alteração na legislação atual do IPVA. Essa é a grande mudança. E é exatamente isso que a gente vai discutir, lembrando que é uma das diferenças fundamentais entre a PEC 45 e a PEC 110. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho aí a respeito do IPVA. Bom, como já foi dito anteriormente, a PEC 45, que tramita na Câmara, ela trata exclusivamente da tributação do consumo, IBS, IVA brasileiro. Por seu turno, a PEC 110, que é aquela que está no Senado, além de propor o IBS, né, que seria o imposto que junta... É interessante, essa é mais uma das diferenças que existem entre as duas. Né? Na PEC 45, você pega 5 tributos e junta num só. Né? 5 tributos tão somente e junta num só. Na PEC 110, não. Na PEC 110 são 9 tributos. Né? Então, essa é uma grande diferença, uma diferença até significativa entre uma versão e a outra. Né? É por isso que essa comissão mista, que não foi formada até agora, mas que vai ser formada, composta por 15 senadores e 15 deputados, exatamente para fazer essa junção, né?
que é exatamente o que nós estamos tentando antecipar aqui, qual seria o resultado, né? Então, por seu turno, a PEC, que trata do IBS, né, além disso, ela enfoca outros termos tributários, que a gente tem conversado aí, TCMD, por exemplo, tal. Mas nesse nós vamos falar do IPVA. Bem, vamos recordar um pouquinho. O que é o IPVA? O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Está previsto no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal, sendo de competência dos Estados e do Distrito Federal, mas incidindo apenas sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Vejam como é interessante, então, né? O IPVA existe já há algum tempo, né? Entrou na Constituição de 1988, está lá no artigo 155, e ele tributa o quê? A propriedade de veículos automotores, mas veículos terrestres, veículos que trafegam na terra, não é isso? Então, na realidade, com o tempo foi passando, existem muitas pessoas que falam, olha, eu acho que a gente deveria ampliar a abrangência do IPVA. Né? O IPVA ele pega apenas os veículos terrestres, né, que é automóvel, caminhão, motos, mas não pega outros veículos. Né? Então, o que a PEC 110 está propondo? A PEC 110 ela propõe a ampliação da incidência do IPVA para incluir também as aeronaves, helicóptero, por exemplo, pequenos aviões e embarcações, né? Ora, na proposta que está sendo feita, a arrecadação que será destinada integralmente para os municípios. Então, vejam bem, o IPVA, que está aí no artigo 155, é um tributo de competência estadual do Distrito Federal, certo? Hoje, a arrecadação do IPVA ela é dividida entre os estados e os municípios, metade para cada um. Só que a proposta que está sendo feita, primeiro, né, que toda a arrecadação do IPVA ela seja destinada para o município. Isto é, o Estado, embora seja ele o responsável pela arrecadação, pelo controle e etc. tal, mas toda a arrecadação do IPVA vai para o município. É um negócio até meio estranho, né? Porque como é que um ente tributado, no caso dos estados, ele arrecada todo o tributo e todo o tributo ele é dirigido para os municípios, né? Realmente muito interessante. Mas, então são duas medidas, duas previsões muito importantes. A primeira, tributar aeronave e embarcação. Por que tributar a aeronave? Porque a aeronave, claro, né, no ar, né? Não é que nem carro, nem moto, nem caminhão. A aeronave, ela transita no ar. E por que as embarcações? Porque as embarcações não transitam no asfalto, na terra, mas, né, nos rios, nos mares. Então nós temos a categoria dos veículos automotores no ar e nós temos a categoria dos veículos automotores na água. Vejam que é interessante essa questão da aeronave também, porque, claro, o mundo vai evoluindo, etc., né? E nós sabemos que existem algumas montadoras, até algumas empresas, que estão tentando criar o carro voador. Aliás, existe até um projeto lá no Vale do Silício, que é a parceria com a Embraer, com a nossa Embraer, né? A nossa Embraer vai juntar com uma grande montadora lá e vão tentar construir um carro voador, né? Então, essa tributação do IPVA já vai se antecipar. E nós temos outro fenômeno muito recente, que é o drone, né? O drone, por enquanto, está sendo utilizado para carregar carga, etc. Tal. Mas é lógico que o drone ele vai evoluir também para o transporte de pessoas,
né? Então, o drone ele estaria sujeito a isso. Bom, depois veio a questão, por que a receita do IPVA, que hoje é toda destinada ao Estado, ela vai ser transferida toda para o município? Bem, há alguns comentários de que a proposta de atribuição para os municípios da arrecadação integral do IPVA, ela tem um motivo. É que os municípios, na reforma tributária, eles vão perder algumas receitas, por exemplo, o ISS, ou o Imposto sobre Serviço, que é uma fonte cada vez maior para os municípios, ele vai passar para o IBS, né? E vai desaparecer. Claro que depois o município vai receber a sua parte no IBS, etc, tal. Mas a arrecadação específica do ISS vai desaparecer. Então, fala-se que um dos motivos de transferir a arrecadação toda, integral do IPVA no atual estado para os municípios é mais ou menos uma política de tentar fazer uma compensação com essa perda que nós teremos. Aliás, diga-se de passagem, nós já falamos anteriormente, o ITCMD, que é aquele Soberança, Doações, ele também está dito lá que o ITCMD ele passa, hoje é Estado também, só que o ITCMD passa para a União e a arrecadação da União vem toda para o município, né? Então o município vai perder o ISS se for aprovada a reforma, mas ele vai ganhar toda a arrecadação do ITCMD e toda a arrecadação do IPVA, né? Imagino que uma coisa vai compensar a outra. Muito bem, vamos falar um pouquinho do IPVA. O IPVA, por ser de competência estadual, ele tem alguns problemas aí no seu funcionamento. Um dos problemas mais sérios que existe no IPVA é a questão da guerra fiscal. A guerra fiscal fala-se que existe no ISS, que existe no ICMS, mas também existe no IPVA, né? Existem pessoas, empresas que adquirem veículos e aí, em vez de pagar o IPVA, por exemplo, aqui em São Paulo, paga em Minas, paga no Rio de Janeiro, paga no Paraná. Claro que isso exige uma logística, né? Tem uma questão territorial. Mas se falar, por exemplo, algumas cidades limítrofes, né, que fica bem no finalzinho do estado de São Paulo com o Paraná, ou bem no finalzinho do estado de São Paulo com Minas Gerais, é até possível, se a alíquota lá for menor do que cá, então você pode registrar lá e pagar menos no IPVA. Essa guerra fiscal existe, né? Não é assim tão coisa, mas é importante, né? Mas tudo isso deve-se a quê? Deve-se à questão da competência tributária que é dos estados, né? É claro que nessa proposta aqui a competência continuará com os estados. Nisso não haverá nenhuma mudança. Só que é o seguinte, a arrecadação total, né, que era do estado, pouco dividida com os municípios, agora vai vir diretamente para os estados. Muito bem, então essa é mais uma alteração, mais uma modificação diferente, né, que está sendo proposta na PEC 110 do Senado, que não está na PEC 45 da Câmara, que trata exclusivamente do IBS, né? Então, é mais uma mudança que está sendo prevista lá no IPVA, é claro que vai depender de ser aprovada ou não. Bom, eu queria lembrar novamente que nós estamos na iminência de que seja formada a tal comissão mista. A comissão mista de deputados e senadores vão se reunir para fazer uma versão só, né? Como nós estamos falando aqui da PEC 110, é claro que essa história do IPVA, no juntar tudo numa versão final única, ou ele vai ou ele não vai. Vai depender das condições políticas e assim por diante, né? E nós estamos aguardando porque o presidente da República, o ministro da Economia e o secretário da Receita Federal, eles já disseram nos últimos dias, desde o mês de dezembro aí, que em fevereiro, no início de fevereiro, o governo manda o seu projeto e o Congresso Nacional começa a discutir
essa PEC 110 e a PEC 45, tudo indica em sede de uma comissão mista, que terá 90 dias de prazo para produzir dos textos um só, porque depois isso aí vai rodar no Congresso Nacional. Tudo isso para tentar aprovar até o dia 30 de junho de 2020. Muito bem, então essa é a questão do IPVA. No próximo vídeo nós vamos tratar de uma questão que não interessa tanto ao contribuinte, mas interessa a coisa, que é a autorização para a criação adicional, para financiar a Previdência Social. Né? Como nós sabemos, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem uma verdadeira obsessão por desonerar a folha de pagamento. Né? Já tentou criar CPMF, está tentando criar um imposto digital, enfim, está tentando. Na PEC 110 tem um arremedo aí, né? Porque ele a lei autorizaria que fosse criado um adicional do IBS, né, em vez de 2026, 2026 27, para financiar a Previdência Social, desonerando, portanto, a folha de pagamento. Muito bem, esse é o texto que nós vimos sobre o IPVA. No próximo vamos ver a tal adicional do IBS, né? E espero vê-los no próximo. Mas antes, eu gostaria de lembrar que nós estamos nas principais redes sociais, basta colocar @netcpa, chega lá, e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber todos os nossos vídeos. Espero vocês no próximo vídeo, então. Muito obrigado.